uma coisa muito importante de entender no Photoshop é como funcionam as camadas. Na verdade, camadas é o coração do Photoshop. Se você não entende como funcionam as camadas no programa, você não vai entender o programa. As camadas é o coração do Photoshop. Então eu vou trazer aqui, por exemplo, não sei, essa imagem aqui, da duna. Vou fazer duplo clique para eliminar o cadeado. Beleza, eu tenho ela aqui. A gente já viu que selecionando a minha camada e fazendo Ctrl J, eu duplico ela. Sem estar com ela selecionada, Ctrl J não faz nada. Tá? Estou fazendo Ctrl J, não faz nada. Eu tenho que estar com ela selecionada. Então, Ctrl J, eu consigo duplicar quantas vezes eu quiser. Repare que cada vez que ele vai duplicando, ele vai adicionando um número aqui do lado. Se eu quiser, eu posso renomear essas minhas camadas, fazendo duplo clique sobre o nome. E aí eu vou escrever lá, no. Enfim, vou colocar o nome que eu quiser. Se eu quiser juntar várias camadas, porque você vai ver que depois a gente vai trabalhar com montagem, você vai ter várias camadas. E às vezes você vai querer, por alguma razão, juntar, não sei, a camada 1, 2 e 3 aqui de cima numa única camada. Você pode selecionar elas apertando o Shift, assim, porque o Shift, ó, se eu pego o primeiro, eu venho aqui no último e aperto o Shift, eu vou selecionar tudo que tiver entre eles. Eu vou selecionar todas, na verdade, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, desse ponto só até aqui em cima e apertar o Shift, ele vai pegar só o que está entre eles, ele não vai pegar tudo. E se eu apertar o Ctrl, por exemplo, posso selecionar esse e com o Ctrl eu vou pulando se eu quiser. Ó. Eu quero esse não. Vamos dizer que eu quero os 3 primeiros. Seleciono eles aqui, eu posso apertar a tecla Ctrl E. Eu vou colocar eles aqui, ó, certo? Se eu vier aqui selecionar todos e fizer Ctrl E, vai ficar tudo numa camada só, ok? Bom, eu vou colocar esse como Layer 1 e vou dar um OK. Beleza. Repare que aqui ele tem um olhinho. Se eu tiro o olhinho, eu vou ver o sinal, a tela de transparência. Lembra que esses quadradinhos simbolizam transparência. Se eu voltar a habilitar ele aqui, eu vou ver ele, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar ele e eu vou colocar ele aqui em preto e branco. Você pode vir por aqui, por exemplo, imagem, ajuste. Esse cara aqui, Desatur, veja que ele tem aqui Shift Ctrl U, que é o atalho, você deixa preto e branco. E tem uma outra forma de deixar preto e branco que eu também vou mostrar, por isso eu vou fazer Ctrl Z. Imagem, ajuste, e ele tem esse cara aqui, ó, preto e branco. Ele é melhor, por quê? Você consegue dizer, onde estava azul aqui, eu quero mais luz, ou menos luz. Enfim, ó, você tem mais flexibilidade de deixar o preto e branco de acordo com o que você quiser, entendeu? Ó, você consegue brincar um pouco mais com as cores. Mas, se você quiser ser mais prático também, Shift Ctrl U é o atalho padrão para deixar preto e branco, tá? Então eu tenho aqui ele PB, vou fazer duplo clique, vou escrever PB. E aqui funciona o seguinte, sempre vai reconhecer aqui a imagem que tiver por cima. Então, por exemplo, eu vou adicionar uma camada nova aqui, que está vazia, está transparente. Então, apesar de que ela tem um olhinho aqui, como ela não tem nada nela, veja que ela está transparente, ó, certo? Para eu ver só ela, eu teria que tirar a visualização dos que estão aqui. No caso, ela está transparente, então não muda nada. Apesar de que ela está por cima das outras duas, como não tem nada nela, eu vou ver já o PB que está aqui embaixo, e eu não vejo o colorido que está aqui, ó. Eu teria que tirar o olhinho desse para conseguir ver o que está embaixo. E se esse tivesse alguma coisa, que é o que eu vou fazer agora, eu vou pegar aqui, tá vendo esse degradê? Eu vou fazer clique direito, pegar esse baldinho, vou fazer clique aqui nessa cor. Se eu vier aqui nessa flechinha e clicar nela, ela vai inverter a cor, ó, tá? Então, vamos dizer que eu quisesse pintar de preto com esse baldinho. É só vir aqui e fazer um clique. Ah, não, preto é muito forte. Então, faz clique no preto. Aqui, nessa linha vertical, você tem que escolher o tom que você quer pintar. Vamos dizer que é amarelo. E dá OK. Se eu der OK aqui, não vai mudar nada, porque aqui eu escolho a cor e aqui eu escolho o tom. Então, eu tenho que escolher amarelo aqui e depois eu tenho que clicar dentro desse quadro aqui para navegar e ver qual o tom de amarelo que eu quero. Vamos dizer que é esse aqui. Aí sim, eu dou um OK e passa a vir a nova cor aqui, certo? Você vem e faz clique, consegue pintar de amarelo. Aqui também tem uma dica que é boa, que se você aperta a letra D no teclado, D de dado, ele vai automaticamente colocar as cores preto e branco. Isso é muito bom porque às vezes você está aqui, sei lá, com a cor verde, vamos inverter, faz duplo clique aqui, vai pegar a cor vermelha, ok? Você está com essa cor aqui, você fala, agora eu queria trabalhar com, vamos fazer mais uma capa aqui, mais uma camada vazia, e vou colocar aqui o vermelho. Aí eu vou fazer mais uma camada, vou inverter as cores e vou pintar esse de verde.
E aí você diz, eu quero voltar para o preto e branco. Você não precisa vir aqui escolher de volta preto e branco. Você aperta a letra D e pronto. Ele já automaticamente vem para o preto e branco. E se você quiser trocar as cores aqui, porque se eu for pintar, por exemplo, fizer mais uma camada aqui, eu for pintar, ele vai pintar com a cor que está aqui em cima, ó, preto. Se eu trocar as cores aqui, ele vai no branco. E uma forma rápida de trocar as cores é apertando a tecla X. Ó, X, ele sempre vai trocar as cores, tá? Volta para essa ferramenta aqui. Vou voltar para Move Tool. Repare que aqui eu vejo tudo branco. Por quê? Porque o branco está por cima. Se eu quero ver o verde, eu tenho que colocar o verde aqui em cima, tá? Lembra que não adianta nada tirar aqui o olhinho desses se esse aqui está tapando, ó, certo? Eu teria que tirar o olhinho desse aqui para daí conseguir ver o que está de baixo e assim por diante, ó. Eu consigo arrastar para baixo, consigo trazer um que está lá embaixo aqui para cima e assim por diante, ok? Eu vou apagar esse aqui, vou dar aqui eu posso arrastar ele para o lixinho e soltar aqui, ele vai apagar, vou fazer Ctrl Z, ou eu posso selecionar e apertar o lixinho, ou eu posso simplesmente selecionar e apertar Delete no teclado, que me parece a opção mais fácil, tá? Então é muito importante entender, duplo clique renomeia, eu vou colocar aqui vermelho, esse aqui duplo clique, eu vou colocar amarelo, e aí eu consigo ir vendo aqui os nomes do que eu estou fazendo. Aqui eu não vejo os que estão embaixo, porque esse arquivo de cima, ele está no tamanho completo do meu painel, certo? Se eu fizer clique nesse carinha aqui, Show Transform Controls, eu consigo diminuir ele aqui. Eu posso distorcer minha imagem se eu quiser. Se eu não quiser distorcer a imagem, eu tenho que apertar o Shift, que daí eu consigo diminuir ele rapidamente. Se eu quiser diminuir para o meio, eu tenho que apertar a tecla Alt, Shift e Alt. Quando, só o Shift ele mantém a proporção. Se eu aperto Alt, ele vem para o meio. Ó. Então eu consigo diminuir ele exatamente no meio, certo? Aí vamos dizer que ele está bom aqui. Eu posso fazer duplo clique na imagem ou Enter. E aí eu posso tirar esse cara. Tem uma outra forma de eu trazer, por exemplo, ó, eu selecionei aqui a camada de baixo, a vermelha. Ao invés de fazer clique aqui, o que eu posso fazer é Ctrl T. Eu geralmente prefiro fazer Ctrl T. E aí consigo diminuir também, ó. Através do Shift mantenho a proporção. Se eu quero que ele fique igual ao outro aqui centralizado, eu tenho que apertar o Alt também, Shift, Alt. Aí eu diminuo um pouco o vermelho, vamos dizer que aqui tá bom. Eu posso fazer duplo clique, ou posso apertar Enter, e aí ele vai aplicar para a minha mudança. Agora repare que eu consigo ver a minha montanha, eu vejo um pouquinho do vermelho, porque eu diminuí a montanha. Diminuir o vermelho, eu consigo ver um pouquinho do amarelo, só que eu não consigo ver o preto e branco, porque o amarelo está ocupando todo esse espaço. Se eu selecionar aqui a camada do amarelo e arrastar, sempre com essa ferramenta aqui, tá? Move Tool, para o lado, eu consigo ver, ó. Senão, vai ficar tapando para mim, ó. Então é assim que funcionam as camadas. E é importante a gente entender algumas coisas aqui. Eu vou, por exemplo, apagar o vermelho e eu vou voltar a aumentar essa imagem aqui. Ela vai perder qualidade porque eu já diminuí e aumentei. Então, ela vai perder um pouco de qualidade. Para que isso não acontecesse, agora já fiz, já perdeu qualidade, mas antes de diminuir ela, se eu não quisesse que ela perdesse qualidade, eu podia colocar aqui, converter para um objeto inteligente. Aí sim, eu podia diminuir ela, e se depois eu quisesse, podia aumentar ela e ela não ia perder qualidade. Mas aqui já perdeu um pouco porque eu tinha feito antes de transformar num objeto inteligente. Então vou voltar aqui com Alt Ctrl Z, só para a gente entender. E o que eu vou fazer? Esse cara aqui, a montanha, ela está na primeira camada, né? Repare que eu até posso passar com ela aqui da área do palco. Ó. Se eu fizer Ctrl menos, eu vou visualizando. Ó. Eu consigo aumentar ela aqui, ó. Ela tem todo esse espaço, eu tenho só esse palco aqui, que é o tamanho dela, né? Eu tenho todo esse espaço aqui para trabalhar. Ó. Então, se tiver a sua fotografia ela ficar para fora do palco, não vai aparecer. Eu teria que vir aqui e diminuir para ficar bem do tamanho certinho, certo? Então, aqui o que acontece? Eu tenho essa imagem aqui. Se eu vier aqui diminuir a opacidade, ó, vamos dizer que eu colocar em 0,
Apesar de que tá com o olhinho aqui, eu não vou conseguir ver nada, porque a opacidade é a transparência. Se tá zero transparência, eu estou dizendo que essa imagem praticamente não existe. Seria a mesma coisa de ter aqui opacidade em 100%, só que tirar o olhinho, daria na mesma, tá? Então, se eu vier aqui abaixar um pouco da opacidade, vou colocar aqui mais ou menos 50%, repare que eu começo a ver a minha duna de areia mais amarelada. Por quê? Ele vai misturar com a imagem de baixo, certo? Então ele está aqui, ó, 50%. Se eu colocar ele ainda menos, ó, diminuir cada vez mais a opacidade, ele vai desaparecendo cada vez mais. Se eu aumentar cada vez mais, eu não consigo ver o que está embaixo, tá? Isso é muito legal quando você quer fazer montagem. Por exemplo, se eu for trazer aqui uma outra imagem, não sei, vou trazer aqui a imagem, essa aqui. E essa imagem eu quero jogar lá dentro daquela outra. Como que eu posso fazer? Com essa ferramenta Move Tool, primeira coisa é liberar o cadeadinho, eu vou arrastar ela lá para dentro, ó. Simplesmente faz clique nela, mantém o dedo apertado no mouse e joga ela aqui dentro. Ah, eu não estou vendo. Por quê? Porque eu coloquei ela embaixo, sem querer, acabei colocando ela embaixo da camada da duna. Ela veio para cá, ó. Então tem que estar com ela selecionada. Gente, uma coisa muito importante, no Photoshop, quando você for trabalhar com ele, sempre você tem que se perguntar qual camada que eu tenho selecionada. Porque eu posso ver essa imagem aqui, tá com a camada aqui do amarelo, por exemplo, selecionado, mexendo de um lado para o outro, ou aplicando efeitos, e não saber, certo? Eu posso colocar aqui Ctrl T, por exemplo, ó, tô lá mexendo, dizendo, mas o que acontece? Eu tô mexendo outra camada, tô mexendo a camada do amarelo, tá? Vou inclusive apagar essa camada do amarelo. Então, eu quero essa camada aqui, ó. Eu vou fazer Ctrl T e vou fazer Ctrl 0 para visualizar ele inteiro, ó. E eu vou diminuir aqui, mantendo o dedo apertado no Shift e no Alt. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Repare que essa imagem ela é maior. Ó, vou até diminuir mais aqui. Ele tem mais, é uma imagem mais panorâmica, ó, ele tem mais toda essa lateral aqui. Mas como o meu palco está definido nesse tamanho, eu só consigo ver isso aqui mesmo, tá? Vou fazer duplo clique aqui e tá bom. Eu teria que mudar o formato do meu palco aqui para eu conseguir enxergar as laterais dela. Mas como eu quero fazer uma montagem com essa outra imagem que termina aqui, então tá bom. Senão é essa que eu teria que aumentar. Aí desse jeito eu já vou distorcer a imagem, não é o que eu quero, tá? Então essa aqui de cima, repare, eu tenho ela em 100%. Tem alguns atalhos que me ajudam a ganhar tempo. Por exemplo, se eu quiser 50%, ao invés de vir aqui arrastar para 50% para visualizar, ou escrever diretamente aqui 50% e dar um Enter, o que eu posso fazer é selecionar minha camada e apertar o número 5. Automaticamente ele vai pegar 50%. Sempre vai ser a inicial, o primeiro valor. Por exemplo, 10%, 1, eu aperto no teclado, com a camada selecionada, né? Então, seleciono a camada, vou apertar, por exemplo, quero 20%, é 2, 30%, 3, e assim por diante. Se eu quero 100%, eu aperto 0, aí ele vai 100%. Então, isso é um golaço, porque às vezes você vai lá, 70%, 80%. Ah, Miró, mas se eu quiser algo, um valor quebrado, por exemplo, eu quero 55%, você aperta 55%. Se eu quero 71%, você aperta 71%. O valor que você quiser de opacidade é só você digitar ele aqui, tá? Então, a 50% ele vai misturar o de cima com o de baixo, ok? Então, isso é opacidade e é importantíssimo entender como que funciona isso no Photoshop.